Fala galera, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concursos. Você que está se preparando, está nessa reta final para o concurso aí da Polícia Penal do Acre, para o concurso do IAPEM. Muito bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos agora falar um pouco sobre as apostas finais para esse concurso, mais especificamente as nossas leis federais. Então nós temos aí a lei do SUSP, temos o racismo, a tortura, desarmamento, a lei de execução penal, estatuto de igualdade racial. Vamos ver aqui pontos importantes, aquilo que pode aparecer na sua prova. Bacana? Você ainda que não conhece o tudo resumido, vem cá, ó, nesse código de barra aqui, é só, aliás, nesse QR Code, né? Vem nesse QR Code, aponta aí a câmera do seu celular ou na descrição do vídeo. Tem aí pacote de simulados para essa reta final, né? Um pacote de resumos. É bem resumido mesmo, tá? Bem objetivo mesmo. Você consegue ler tudo aí com um dia, consegue matar toda essa legislação aí com pontos importantes, pontos principais. Até coloquei aqui alguns trechos do resumo, né, para você perceber o quanto é bem didático. Mas aqui também nós temos, né, esse conteúdo gratuito aí, aqui no canal do Vale Concurso. Vamos pegar aqui os pontos principais, tá, pessoal? Tentei focar aqui naquilo que a IBFC realmente tem uma tendência em cobrar. Fiz uma análise aqui de leis parecidas, né, as próprias leis dessa aqui, quanto outras leis que não estão no edital, mas que são parecidas. A IBFC cobra muito competência, cobra muito prazo, muitos números. Então vamos ver aqui alguns pontos com relação a isso aí. Bacana? Tá na tela para você então aí as nossas apostas finais das leis federais. Lembrando que o Vale Concursos vai corrigir o gabarito dessa prova. Então você, quando sair, manda aí pro WhatsApp ou pro Instagram do Vale Concurso a prova, né, escaneada aí, que vamos fazer aí a correção, fazer a análise aí se cabe ou não recurso, entre outros, no próprio domingo aí. Show de bola? Mas para isso você precisa de mandar. Pode mandar também pro meu Instagram, FragaBFC, pra gente fazer essa correção aí. Vamos lá então, ó. Primeiramente a lei do SUSP, né? Uma lei bem chata aí, bem grande, que traz um monte de coisa, né? Objetivos, diretrizes, princípios. A tendência muito grande é da banca ficar trocando essas coisas, né? O que é diretriz, o que é objetivo, colocar um desses e perguntar qual que não é, misturar isso aí. Se fizer isso aí, realmente é uma questão meio complicada, tá? Isso já apareceu algumas vezes em prova, mas a gente vai tentar, né, para essa reta final, não adianta ter ficar tentando decorar isso aqui. O que a gente pode trazer para você aqui então? Ó, vamos lá. A lei traz diversos incisos dentro desse tema, né? Então são muito parecidos, são repetitivos, muitas coisas para você aí. Então, o que eu te aconselho aqui? Não adianta mais você ficar aí tentando decorar isso aí. O ideal é você realmente fazer o seguinte, ó. Como levar tanta coisa para a prova? Para você que tem dificuldade, simplesmente não leve. Isso mesmo, né? Nessa reta final, a sugestão é fazer uma leitura, porém entender o que cada um representa. Veja bem, ó, princípios são coisas mais amplas, né? São coisas mais genéricas. Você pega, por exemplo, e quando você fala de princípios, nos próprios direitos humanos, a garantia dos direitos humanos, a garantia dos direitos fundamentais é um princípio, é uma coisa mais ampla, né? Eu vou abranger a todos, né? Então é uma coisa mais nesse sentido aí. Tenta levar nisso aí. O objetivo são metas a cumprir. Então eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, né? Por exemplo, você tem um objetivo que é passar no concurso. É um objetivo. Então você quer, qual que é a sua meta? É passar nesse concurso. E para isso, eu tenho as minhas diretrizes. O que são diretrizes? Diretrizes são caminhos a percorrer. Então, para você passar nesse concurso, você estudou, você abdicou de alguma coisa, você montou uma estratégia. Então, isso são as diretrizes, tá? Tenta levar nesse. Beleza, então tudo que é banca já cobrou isso aí, tá, pessoal? CESP, a própria IBFC, dentre várias outras, já cobraram isso aí. Não é o que mais aparece nessa lei. Então, se isso cair, não desespera, calma, concentra. Se você não decorou, poxa, porque são muito parecidos, né? São coisas muito parecidas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Publicidade das informações não sigilosas. Tá vendo? É algo mais amplo. Inclusive, a transparência, a publicidade é um princípio expresso lá na nossa Constituição, né? O princípio da transparência. Então é algo mais genérico. Estimular a produção e a publicação de estudos e diagnósticos para a formulação e a avaliação de políticas públicas. Aí esse já é um objetivo. Então beleza, então eu tenho um princípio que é tornar as coisas públicas. Beleza. Então qual que é o meu objetivo? Estimular, né, para que as coisas fiquem públicas, né, para a produção da publicidade. Bacana. Ou seja, eu tenho uma meta, né,
que visa aí cumprir o princípio da transparência e a exigência na publicidade dos atos. E aí, para isso, eu tenho o fortalecimento das instituições de segurança por meio de investimentos e desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação tecnológica. Então, quanto mais tecnologia, né, melhor será a publicidade das coisas. Então, para mim alcançar a publicidade, que é um princípio, né, e aí eu vou ter uma meta que é tornar transparente os atos. Para isso, eu preciso de fazer o quê? Fortalecer as instituições para com mais tecnologia, para poder chegar ao acesso melhor aí, para que as pessoas possam pesquisar, e uso de sistema integrado de informações e dados eletrônicos. Então, eu também vou, vamos supor, um determinado preso lá na unidade prisional do Acre. Eu vou criar um banco de dados onde várias instituições possam aí poder pesquisar. Então, eu estou utilizando, né, uma diretriz para alcançar aquela minha meta. Deu para entender mais ou menos? Seria isso aí, né, o que eu trago para você na reta final, para tentar, né, gabaritar se a banca trocar entre diretrizes, princípios e os objetivos. Bacana? Então fique ligado aí. Integrantes estratégicos e operacionais. Aí se cair uma questão dessa, é até mais fácil, né? Essa aqui cai bastante em prova. Temos os integrantes estratégicos e os operacionais. Os estratégicos são os 3 entes federados. Na verdade, aqui temos os 4, né? Eu coloquei 3, mas temos o DF também. É a União, Estados, DF e municípios. Além dos conselhos de segurança pública e defesa social desses entes federados, tá? Os entes por intermédio dos poderes executivos. Aí o que cai mais em prova são os operacionais. Então fique ligado, ó, nós não temos aqui, por exemplo, as Forças Armadas, tá? Não temos aqui Exército, Marinha e Aeronáutica. Temos as polícias, né? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar, Corpo Bombeiro, ok? Temos ainda as guardas municipais e órgãos do sistema penitenciário, que no caso é o policial penal, agente de trânsito e guarda portuário. Temos também instituições de criminalística, medicina legal e identificação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil e Política sobre Drogas e secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres. Não temos secretarias municipais, não temos também aqui o socioeducativo, né? São agentes, né, que cuidam aí do menor infrator, aquela pessoa que cometeu ato infracional. Então fique ligado que a banca pode perguntar qual que não é, beleza? Ou ela pode colocar qual que não é e colocar um desses órgãos aqui acima, fica até mais fácil, né? Ela coloca muito conselho aqui. Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Então esse conselho aqui, que nós falamos dele, vamos ver a composição, né? Ele tem aqui representantes de cada órgão ou entidade do SUSP, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e da OAB, representantes de entidades e organizações da sociedade, cuja finalidade esteja relacionada à segurança pública e profissionais de segurança pública, tá? Entidades da segurança pública. Bacana? Então é esse o conselho aí. Temos aqui também um processo de avaliação das políticas de segurança pública que deverá contar com a participação do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, além do Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho de Segurança Pública, beleza? Então nós temos aí quem vai acompanhar, né? Cabe aí ao Poder Legislativo acompanhar as avaliações, tá? Então é o que pode cair em prova, quem vai acompanhar isso? O Poder Legislativo, beleza? Decreto 9489. Esse decreto ele vai regulamentar o SUSP. Talvez muitos aí nem estudaram esse decreto. Também é um decreto bem grande, também é bem confuso. Então tem muitas coisas aqui que ele até fala a mesma coisa lá do SUSP. Então vamos tentar pegar as coisas um pouco mais diferentes. Lá no SUSP temos a previsão desse Plano Nacional de Segurança Pública. Aqui nós vamos falar um pouco mais dele. Então aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele vai elaborar esse plano, tá? E aí nós temos aqui a duração do plano, que é o que mais cai em prova. Ele tem duração de 10 anos e estruturado com ciclos de implementação de 2 anos. Beleza? Esse é o prazo que despenca em prova, galera. Aí nós temos aqui uma comissão permanente, que pode ser criada por portaria e até 10 comissões temporárias, tá? Então temos a comissão permanente e as comissões temporárias podem ser até 10. Bacana? No máximo 7 membros. 7 membros aí. Aí nós temos aqui a questão das reuniões que podem ser por videoconferência de maneira preferencial. Elas podem ser
de maneira presencial? Pode, mas preferencialmente videoconferência. Cuidado com a palavra necessariamente. A banca pode trocar isso aí, essa palavra para você. Aí nós temos aqui um conselho gestor. Esse conselho gestor tem uma composição aqui de 4 representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo aqui deles, né, um da Diretoria de Gestão, um do Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN, um da PF e um da PRF, ok? Temos também um representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e 5 representantes dos estados ou DF, sendo um de cada região geográfica. O mandato de 2 anos, admitida a recondução, realizada nova consulta aos entes federados. Então, se você pegar ali, por exemplo, você já tem alguém de São Paulo, você não pode colocar outra pessoa de Minas, Espírito Santo. Por quê? Porque você já tem alguém da região do Sudeste. Então, você dividindo aí, tem alguém do Norte, alguém pertencente aí ao Amazonas, por exemplo, você não pode colocar alguém de Roraima. Bacana? Então, fica ligado aí. Lei 10.741, Estatuto do Idoso, hoje conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa, né? Teve uma alteração aí, o que mudou mais foi a palavra, né? Essa nomenclatura mudou, passou a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa. É a grande mudança aí. Quem é o idoso? Uma das coisas que mais cai em prova também, e é uma questão bem fácil. Tomara que essa questão não caia em prova, porque essa sim é muito fácil, né? Então, idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60, tá? Igual ou superior. Então, se você já tem 60, você já é idoso, tá? Não é maior que 60, não. É igual ou superior. Beleza? Cuidado com esse bizu aí, a banca pode confundir tudo para você. Aí nós temos aqui a prioridade da prioridade, ou seja, essa foi uma grande atualização. Acontecia muito na fila do banco. Aí beleza, tem uma pessoa idosa lá de 61, saudável, bacana. Aí tem uma fila dos idosos lá, 10 pessoas na fila lá da Caixa Econômica. Aí tem um senhorzinho lá de 99 anos e ele ficava na mesma fila. Então o que o Estatuto ele fez aqui? Ele colocou a prioridade da prioridade. Então nós temos aqui uma prioridade, né, uma exceção a essa prioridade, que é para os maiores de 80. Aí aqui não é maior ou igual não, é maior que 80. Se você tem mais do que 80, ok? Não é maior ou igual não. Idoso é maior ou igual a 60. Para prioridade da prioridade, é maior que 80. Tranquilo? Então fica ligado aí nessa né, muito importante atualização, um pouco mais antiga, mas né, cai bastante. Aí nós temos aqui a prioridade. Qual seria essa prioridade? Aí temos várias aqui, né? Atendimento preferencial, tanto em lugar público ou privado. Tudo isso aqui é mais tranquilo. Dessas prioridades, o que cai mais em prova é essa última aqui, ó. Prioridade no recebimento da restituição de imposto de renda. Então, todo ano lá você faz a restituição do imposto de renda. Digamos que você tem alguma coisa para receber, né? O leão vai te devolver alguma coisa aí. Se você é idoso, você tem prioridade sobre os demais, beleza? Várias pessoas têm prioridade. Pessoas aí com determinadas doenças graves têm prioridades. Mas como nós estamos falando aqui da pessoa idosa, né, a lei traz apenas a pessoa idosa aqui como prioridade. Beleza? Então ele tem prioridade sobre os demais aí. Vamos lá. Alguns direitos aqui agora. Aí aqui nós temos vários números, que caem bastante em prova, é número, e eu estou apostando muito aqui em algum desses números cair para você aí. Temos aqui com relação à vaga de estacionamento, a programa habitacional, né, dentre várias outras coisas, a questão de cinemas, nessas vagas aí. Tudo isso é importante para você aqui. Então, vamos lá. Ó. Na questão da educação, cultura, esporte e lazer. Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer e acesso preferencial. Beleza? Então, qualquer tipo de evento aí, 50% de desconto. Você pega aí cinema, né, um teatro. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem tê-lo provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Então aqui já não é qualquer idoso. Qualquer idoso tem direito a um salário mínimo, se não tem condições, né, meios para prover a sua subsistência? Não. É os idosos a partir de 65, tá? Cuidado com isso aí. Não é qualquer idoso, não. Tem que ter aí a partir dos seus 65 anos de idade. Temos aqui também a questão do programa habitacional, né? Importante também, ó. Se o governo fizer algum tipo de programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, por exemplo,
o idoso ele tem prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte, ó, reserva de pelo menos 3% das unidades para os idosos. É como se fosse a vaga para concurso. Nós não temos geralmente lá a ampla e a deficiente, em alguns concursos, vagas reservadas para negros, para índio, alguma coisa assim. Então aqui é a mesma coisa. Digamos que o governo ele lançou 1.000 casas, né, 1.000 moradias habitacionais aí em um determinado local. 3% dessas é reservada ao idoso, ok? Claro que se não aparecer idosos para adquirir esses 3%, aí volta para a ampla, né, para pessoal, né, qualquer idade comprar. Mas ali 3% já está garantido. Digamos que preencheu aqueles 3%, o idoso também vai concorrer aqui na ampla, normal, né? Mas 3% tem que garantir para o idoso aí, ok? Além disso, nós temos aqui o transporte, né? Eu não vou falar os outros números aqui porque as outras questões aqui é mais fácil, né? Eliminação de barreira, né? Etc. Você tem ali, por exemplo, uma rampa de acesso facilitada, alguma coisa do tipo. Transporte. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Beleza? Então aqui também não é qualquer idoso. Maiores de 65 anos. Existem alguns municípios que acaba concedendo a gratuidade a partir dos 60. Mas o Estatuto da Pessoa Idosa, ele prevê maiores de 65, beleza? Talvez você mora em uma cidade onde o maior ou igual a 60 já tem gratuidade. Não é o que a nossa lei fala, tá? Ela dá essa garantia apenas para os maiores de 65 anos. E aí também nós temos aqui os assentos, né, reservados, 10% dos assentos do ônibus são reservados para os idosos, ok? 10% aí. Transporte coletivo interestadual. Então aqui agora vamos ver com relação ao transporte coletivo mudando de estado. Então nós falamos dentro do município, agora o interestadual. Reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então não é qualquer pessoa não, tá? Qualquer idoso não. Ela não precisa ser necessariamente maior que 65. Basta apenas ser idoso. O seu salário é igual ou inferior a 2 salários, você vai lá e reserva. Tem que reservar. Então vamos supor que você quer pegar um ônibus do Acre para o Amazonas. Você tem transporte gratuito? Depende. Né? Se você for idoso, beleza. Salário igual ou inferior a 2 salários mínimos e reservar. E aí são só 2 assentos, tá? 2 vagas. Tá? Não é 10%, é 2 vagas. Beleza? Leve isso para sua prova também. E aí, desconto de no mínimo, né, 50% aí no valor da passagem para os idosos que excederem as vagas. Então, se você chegar lá, por exemplo, você agendou a sua vaga lá e a mulher do guichê fala, olha, já preencheu aqui, já tem 2 idosos já. Beleza, eu quero viajar assim mesmo. Tudo bem. 50% de desconto. Beleza? 50% de desconto é diferente do transporte coletivo. Lá não tem a quantidade de vagas, não. Se tiver lá 50 lugares no ônibus, 50 idosos podem entrar de graça, tá? Lembrando que os assentos são reservados 10%. Agora, no transporte interestadual, nós temos essa regra aí. Questão do estacionamento, reserva para idosos aí 5% dos estacionamentos, beleza? Tanto lugar público ou privado. Você tem um shopping lá, tem 1.000 vagas de estacionamento, 5% tem que estar reservado para idoso aí. Ok? Não é só lugar público, lugar privado também, tá? Os crimes, né? Os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada, tá? Eu não vou adentrar em cada um dos crimes, não vou adentrar aqui, porque são muitos crimes nessa reta final aí, dá pra gente ficar falando de muitos crimes não. Mas você precisa saber disso, tá? A ação penal é pública incondicionada, não é privada e nem é condicionada. A banca pode trocar por esses 2 termos aí, ok? Assim como também na lei de racismo. A lei de racismo também é ação penal pública incondicionada. Aqui eu já vou trazer um pouco mais os prazos da pena, porque a IBFC ela cobra muito prazo de pena quando é lei de racismo e de tortura. Tá? Ela pode cobrar prazo de pena em qualquer coisa. Hoje em dia as bancas não estão mais cobrando tanto prazo de pena. Ela cobra mais aumento de pena, nas agravantes, alguma coisa do tipo. Mas ainda assim pode aparecer prazo de pena na sua prova. Se aparecer, fica uma questão muito complicada, porque, pô, como é que eu vou ficar decorando prazo de pena? Vamos então na regrinha rapidinha para a gente não vacilar aqui. Primeiramente, no racismo, tudo é reclusão, tá?
R de racismo, R de reclusão. Não existe pena de detenção nos crimes de racismo. São crimes mais graves, então não tem nada de detenção ali. Falo isso porque se a banca colocar letra A, reclusão de tanto a tanto, pode ser. B, detenção de tanto a tanto, já esquece. Se tiver nas alternativas lá detenção, você já esquece. Pessoal, eu não faço ideia qual que é o prazo. Beleza, mas você já vai eliminar talvez uma ou duas. Se você tiver ali as alternativas, a sua chance de chutar é maior e acertar é maior, né? Tomara que você não precise de chutar, mas se caso for necessário, lembre-se que não temos detenção aqui, beleza? Outro detalhe importante, a pena máxima é 5 anos. Então, se tiver lá, alternativa A, reclusão de 2 a 6 anos, de 3 a 6 anos, você já esquece. Não existe pena maior que 5 anos no crime de racismo. Bacana? Não existe detenção e nada que é maior que 5. Outra coisa, o intervalo das penas máxima e mínima são sempre 2 e 3 anos. Então, por exemplo, você não vai ter que ir de 1 a 5, dá um intervalo de 4. Então você vai ter que, você também não vai ter pena de 2 a 3 anos, o que dá um intervalo de 1. Então o intervalo da pena máxima e mínima sempre é 2 e 3, tá? Tomara que a banca não cobre, né, prazo de pena, porque tem tanta coisa interessante para se cobrar aqui, e ficar cobrando prazo de pena, né, para querer que você decore isso aí, não é legal. Vamos ver aqui então os pontos importantes. Ó, primeiramente, ela visa, né, o combate aí à discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, tá? E aí nós temos também, está na letra da lei, não tem política aqui, tá? Não tem social, a banca pode colocar alguma dessas coisas aí. O STF, ele entende que a homofobia também está aqui dentro. Então ela se equipara a racismo. Então hoje atos de homofobia não está na lei, mas o STF entende que pode sim aplicar a lei de racismo, ok? Porque nós não temos, né, uma lei de fato que venha a proteger aí atos, né, de homofobia. Outro detalhe importante, tem como efeitos da condenação a perda do cargo para o servidor e a suspensão do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 anos. Aqui, a perda do cargo, ela não é automática. O juiz tem que fundamentar na sentença, tá? Lá na lei de tortura, nós vamos passar por ela, lá os efeitos da condenação são automáticos. Então, se você for punido com a lei de tortura, o juiz bateu o martelo, você já está fora, você perdeu o seu cargo. Aqui não, aqui ele tem que bater o martelo e motivar na sentença. Ele perdeu o cargo por isso, isso e isso, tá? Então, não são automáticos. Outro ponto importante aqui é que a injúria racial, ela também entrou aqui dentro da lei de racismo, tá? Antigamente a injúria racial, ela estava, né, ela era utilizada, julgada perante o direito penal, lá no Código Penal, salvo me engano, ali por volta do artigo 140, eu acho. Agora não, agora a injúria racial está aqui dentro, né, do racismo, né? Então nós temos aqui a previsão da injúria racial. Essa foi uma grande atualização aí. Vamos ver rapidamente, então, aqui os crimes de racismo. Ó, eu não vou falar todos, não, tá? Perceba o seguinte: reclusão de 1 a 3. O que eu acho que o legislador quis colocar aqui? Os crimes, porque nós temos aqui a questão de recusar a entrada em determinados estabelecimentos com penas diferentes. Se você recusa a hospedagem, né, pensa você, o que é pior? Eu recusar você entrar num bar ou restaurante ou recusar a hospedagem? No meu ponto de vista, recusar a hospedagem é pior. Por quê? Porque vai deixar você dormir na rua. Já pensou, você está ali 11 horas da noite, precisa de dormir, precisa de se hospedar e eles recusam. Então, o legislador parece que ele quis entender isso, né? Vamos colocar um crime mais grave, porque recusaram a hospedagem é algo pior do que recusar simplesmente cortar o seu cabelo. Eu vou recusar cortar o seu cabelo porque você é negro, porque você é branco. Então, beleza? Veja por exemplo, ó, recusar acesso a estabelecimento comercial. Simplesmente recusar que você entre aqui em algum estabelecimento comercial, edifício público, transporte público. Então, assim, por mais que seja grave, né, pô, é muito grave um negócio desse, né? Não é tão grave quanto, por exemplo, eu impedir que você possa entrar nas Forças Armadas, impedir que você se case. Deu para entender? Negar aqui emprego, tá? Negar emprego, impedir promoção na administração. Bacana? Recusar acesso à escola, impedir ou recusar hospedagem em hotel, tá? Então são coisas mais graves. Deu para entender, né? Então assim,
tenta levar por esse lado. Pô, eu vou recusar que você consiga um emprego ou acesso a, a um cargo público, né? Não vou colocar você num cargo público em decorrência da sua procedência nacional. Ou impedir que você se hospede em um hotel. É mais grave do que simplesmente impedir que você venha lanchar na minha lanchonete. Então, por isso que eu acho que o legislador colocou, né, eu vou impedir que a criança possa estudar numa escola. Eu impeço o acesso a ela, porque ela, né, em decorrência aqui de raça. Então, fique ligado aí, né, a questão maior seria isso, tá? Aí nós temos aqui um aumento de pena, neste caso aqui, de 1/3, se você for servidor público, beleza? Agora, do crime que mais cai em prova, nós temos muito aqui o acesso às Forças Armadas, nós temos também aqui o acesso na administração, né, a promoção na administração, mas o que mais aparece de fato é o da cruz suástica. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Cuidado, tá? Vamos supor que você tem aqui uma tatuagem da cruz suástica. A cruz suástica, né? Não sei se você lembra aí, mais ou menos aquela cruzinha assim, né? Aquela cruzinha assim do nazismo. Se você já viu filmes aí de nazismo, você vai lembrar da época do nazismo lá, utilizado pela a equipe do Hitler. Você usa a cruz suástica porque você acha legal. Você tem um quadro lá na sua casa, você utiliza a cruz suástica. É para fins de divulgação do nazismo? Não. Eu só acho ela legal. Tatuei no meu braço, acho ela legal. Difícil de alguém fazer isso, né, hoje em dia. Mas beleza. Você está divulgando nazismo? Não, então pode. A cruz suástica, a divulgação dela tem que ser para o nazismo. Se for simplesmente porque você gosta, não há que se falar em crime aqui. Bacana? Lembre-se disso aí, tá? E é uma das coisas que mais aparecem em prova aí, ok? O fato de você ter uma cruz suástica simplesmente não é crime. Deu para entender? Apesar que eu acho que na prática é difícil da pessoa fazer essa cruz simplesmente porque acha bonito. É uma cruz aí que traz uma lembrança muito ruim. Então, eu desconheço alguém que tenha, mas se tem também, a gente tem que respeitar, né? Se ela realmente não também, às vezes a pessoa acha a cruz bonita, não é fã do nazismo. Mas é difícil realmente você encontrar aí. Beleza? Então fique ligado aí com relação a isso, tá? É o que aparece bastante em prova. Estatuto da Igualdade Racial. Já pegando um gancho, então, vamos ver aqui, né? Então, aqui ele tem uma tendência de trazer políticas públicas para a questão da igualdade racial. Aí nós temos, primeiramente, algumas definições. A IBFC gosta de trazer definições, tá? Temos aqui algumas definições. Discriminação racial ou étnico-racial. Então, nós temos essa diferença. Discriminação racial, desigualdade racial e desigualdade de gênero e raça. Então são essas três aqui que a banca pega bastante. Discriminação racial. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Eu tratar a pessoa de maneira diferente, distinta, tá? Discriminação tá ligada à distinção, ok? Desigualdade, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens. Então você pega uma desigualdade no Brasil, por exemplo, desigualdade econômica. Então a desigualdade ali, aqui é desigualdade racial, voltada para a questão racial. Então cuidado. Discriminação é tratamento, é eu tratar diferente. Beleza? A distinção, a desigualdade já é mais no sentido aqui dessa diferenciação, né, da questão de acesso, oportunidades. Então, por exemplo, se você falar assim, o Congresso Nacional hoje, ele tem mais pessoas brancas do que negras, né? Mais pessoas brancos do que negros, beleza? Então eu tô tendo uma discriminação ali? Talvez não, né? Eu não votei na pessoa porque ela é branca ou deixei de votar porque ela é negra. Mas talvez eu tenha uma desigualdade? Tenho uma desigualdade muito grande. É uma disparidade muito grande ali. Deu para entender? Você pegar, por exemplo, desigualdade de gênero. Hoje o Congresso Nacional tem mais homens do que mulheres. Eu votei porque a pessoa é homem? Não. Talvez alguém pode ter feito isso. Se a pessoa fez isso, ela está discriminando. Eu não voto em mulher porque eu não gosto de mulher. Eu não acho que mulher governa bem. Talvez a pessoa, né, tem essa visão aí. Ela está discriminando em razão de gênero. Agora, a desigualdade em razão de gênero no Congresso, ela existe. Assim como também existe uma desigualdade racial. Deu para entender? Então, para ficar fácil de compreender esse conceito aí. Desigualdade de gênero e raça.
assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Então aqui é os dois que eu falei, né? A desigualdade de gênero e raça. Então a desigualdade de gênero, homem e mulher. A desigualdade de raça é de fato, né, levada a racial. Desigualdade de gênero e raça, eu pego os dois. Bacana? Então é isso aí, tá? Os demais aqui ficam mais fáceis, né? Fica mais fácil você entender os conceitos. Vamos então agora a alguns direitos previstos aqui, né, para essas políticas públicas acontecerem. Primeiramente aqui, com relação à saúde, o ponto que eu quero deixar interessante aqui é que os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos, tá? Nós não temos aqui, galera, índios, tá? Existe o Estatuto do Índio, tá? O índio não entra aqui nessa lei, ok? As políticas públicas para os povos indígenas está em outra lei. Então aqui nós temos para pessoas negras, pessoas remanescentes de quilombos, tá? Seria isso aí, ok? Então cuidado aí, não confunde isso não. Direito à educação, cultura e etc. O que nós temos de importante aqui? A obrigatoriedade do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Isso é obrigatório. Você que está me assistindo aí, com certeza você já tem formação de nível fundamental e médio. Se não tem, você vai correr atrás aí, porque esse concurso exige nível médio, né? Eu acho que talvez não dê tempo, mas não sei. Mas enfim, nível fundamental e médio, né? Aqui fala de fato fundamental e médio, porque em alguns lugares fala da educação básica, né? Precisa, é necessário, é obrigatório esse estudo. Nós não temos essa obrigatoriedade para o nível superior. Nível superior, nível técnico, já muda, tá? Cuidado aí. Então nós temos aqui a obrigatoriedade do estudo geral da África e da população negra no Brasil, ok? Não é estudo da história do Brasil, não. É estudo geral da história da África e população negra no Brasil. Também não é população negra na África, porque aqui você já está estudando, né? Mas para a letra da lei, pode confundir aí, ok? Tanto em estabelecimento público ou privado. A escola é privada, mas tem que ter também. Tá vendo aqui? Mais uma vez ele repete, ó. Aos quilombos, nós não temos aqui o índio. Não temos. Outra coisa, na área da cultura, vamos ter aqui o reconhecimento da sociedade negra, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, como patrimônio histórico e cultural. O congado, por exemplo, né, que entra bastante. Celebração das personalidades e datas comemorativas. E aí nós temos o quê? A garantia da proteção da capoeira em todas as suas modalidades. E ela tem uma natureza imaterial de formação da identidade cultural brasileira. Ok? Então tem essa proteção à capoeira. E a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, porém ela é facultada, tá? É facultada aí nas instituições públicas ou privadas, não é obrigatório. Por exemplo, eu quando estudei, lá na minha escola de nível médio, na verdade a minha escola era nível fundamental e médio, lá tínhamos capoeira. Então assim, era facultativo. Algumas aulas de educação física, a escola chamava lá mestres de capoeira para nos ensinar um pouco, né, dessa arte bacana, né, esse esporte legal aí, alguns entendem como dança, mas aqui na lei entende como desporto de criação nacional, beleza? Lá ensinaram pra gente, né, até dou umas folhas secas mais ou menos de vez em quando, mas não é obrigatório, é facultativo, ok? Cuidado com isso aí. Continuando ainda, direito de liberdade de consciência e crença. Temos aqui a questão da crença, né? É livre aí. Aí vale para qualquer religião, ok? Aí a religião é algo que, inclusive, lá na lei de execução penal, o preso tem todo o direito a manifestar a sua religião, é algo facultativo, ele faz se quiser, então a religião não precisa nem aprofundar muito, não. Aí ele tem aqui a assistência religiosa aos internados em hospitais e pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Dá para você errar isso aqui, porque isso que tem na LEP também, né? Então, como é que você vai errar um negócio desse? Essa lei cria o Sinapir, tá? Cria o Sinapir. Ponto importante também. Esse Sinapir aí
Ah, tá, falar do negro aqui nos meios de comunicação, né? Então, aqui, oportunidade para atores, figurantes e técnicos negros, tá? Na produção de filmes, programas e etc. Tá certo? É vedada essa discriminação. Então, voltando aqui no Sinapir, o próprio nome diz, né, pessoal? Sistema Nacional. Se é nacional, ele foi criado pelo Poder Público Federal, tá? Só que os estados, o DF e os municípios, eles podem aderir aqui a este programa. Mas quem cria, quem institui é o governo federal, ok? Questão do Sinapir aí. Nós temos aqui outra questão do IBGE, que é realizada a cada 5 anos pesquisa destinada a identificar o percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais, tá? Cuidado aí, porque o censo demográfico, geralmente é a cada 10 anos. Tivemos agora recente, em 2022, o censo, né, que finalizou em 2023. Bacana. Só que o que está falando aqui? Que o IBGE, a cada 5 anos, ele vai fazer isso aqui, tá? O censo no Brasil é de 10 em 10, mas especificamente a questão do percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais do setor público, isso é a cada 5 anos, ok? E não a cada 10. Bacana? Lei de tortura, então, né? Vamos na lei de tortura. Outra lei importante, pequena, tá? Não dá para você errar a lei de tortura na sua prova. Pelo amor de Deus, não é possível que você vai errar uma lei dessa. Uma lei bem pequena, bem tranquila para sua prova. E vamos ver então a lei de tortura. Tortura, né? O que eu vou trazer aqui? Os prazos, tá? Também aqui que o prazo, como eu falei, cai bastante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esses prazos aqui, a banca pode cobrar. Vamos lá. Diferente do racismo, aqui nós temos detenção. Então nós temos reclusão e detenção. Só temos a detenção para tortura omissão, aquela que você viu e não fez nada. Então tá você e seu colega lá, policial penal, o seu colega começa a torturar um preso. Você tá vendo e não faz nada. Ele responde por tortura, você também. Ele responde por reclusão, você por omissão. Tá? Você viu, tinha que fazer uma coisa e não fez nada. Você pega detenção, ok? Então fique ligado primeiramente nisso. Outro ponto, os tipos de tortura diferentes aqui com relação aos prazos da pena. Então, simplesmente torturar alguém, reclusão de 2 a 8. Se porventura essa pessoa vier a ter lesão grave ou gravíssima, 4 a 10. Se resultar em morte, 8 a 16. Como é que eu vou decorar isso aqui? Vamos lá, ó. Pega o prazo da pena aqui, ó, tortura, 2 a 8. Você vai gravar esse prazo aqui. Esse prazo aqui você grava o resto, tá? Grava os demais. O que nós vamos fazer aqui, ó? Grava o prazo da tortura simples, 2 a 8. Quanto que é 2 mais 8? É 10. Então, 2 mais 8 é 10. Somei os dois, eu tenho o prazo máximo da grave. Ok? Temos aqui o prazo máximo da grave. Dupliquei o 8, temos o prazo máximo do 16. E o mínimo do morte é o máximo do simples. Deu para entender? A morte é tão grave que o mínimo dela é o máximo do simples. É isso que você vai lembrar. E o da omissão, que é detenção, é metade. Então, enquanto um é 2 e 4, o outro é 1. Enquanto um é 2 e 8, o outro é 1 e 4. É metade, tá? Metade aqui da mínima e da máxima. Bacana? É o que dá pra gente levar aqui na hora, né? Agora falta poucas horas aí, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de 24 horas para sua prova, é o que dá para você levar aí. Não dá para ficar levando muita coisa. Se caso cair prazo de pena, tenta lembrar disso aqui. Beleza? Espero também que não caia prazo de pena. Com relação ao aumento de pena, isso sim despenca em prova. Nós temos aqui o famoso mnemônico dica gás, né? O dica gás aí. Eu vou aumentar de 1/6 a 1/3. Por isso que a gente fala que o torturador, no aumento de pena, ele vai, deixa eu voltar em mim aqui, ele vai para a igreja e vai para a feira. Né? Aliás, ele vai para a feira e para a igreja, né? A pessoa que comete crime de tortura, no aumento de pena, antes disso, ela vai para a feira e vai para a igreja. Por quê? Quando você vai para a feira, você leva o quê? Leva o cesto, né? Para você pegar lá laranja, banana. E na igreja você leva o quê? Leva o terço. Então, 1/6 e 1/3 na mão para quem comete aumento de pena, tá? Não é o contrário, não. Não é 1/3 e 1/6, não. 1/6 é menor que 1/3. Beleza? 1/6 é menor que 1/3. Aí você tem que aprender um pouco de fração, né? Então, 1/6 a 1/3. E quais são os casos de aumento de pena? Se eu cometer tortura contra deficiente, contra idoso, que é maior ou igual, né? Coloquei maior 60, mas é maior ou igual. Criança, adolescente e gestante. Então, se eu cometi aqui, né, contra essas pessoas, ok? Ou ainda,
por agente público ou mediante sequestro. Aqui não é contra agente público não, tá? É por agente público. Se eu, né, por exemplo, eu sou policial penal aqui de Minas Gerais. Se eu cometer tortura, eu vou ter minha pena aumentada. Se alguém me torturar, essa pessoa não vai ter aumento de pena, a menos que eu esteja enquadrado em alguma dessas, né? Idoso eu não sou. Tô quase, né? Mas não sou ainda. Criança e adolescente já passei dessa. Gestante eu não vou engravidar nunca. Posso um dia ser deficiente. Graças a Deus hoje, por enquanto, não. Ou se a pessoa me sequestrar também. Então, somente nesse caso, tá? Então, não é praticado contra agente público, é por agente público ou mediante sequestro. Aí nós temos aqui como efeito da condenação a perda do cargo. E esse efeito é automático, tá? Esse efeito é automático. Lá na lei de racismo tem que motivar na sentença. Além disso, você fica impossibilitado, interdito, de exercer novo cargo público pelo dobro do prazo da pena. É muito grave, né? É muito grave, tá? Já pensou, você pegou 10 anos de condenação aí por crime de tortura. Você vai ficar 20 anos sem poder exercer novo cargo. Esquece cargo público na sua vida, acabou. Você não faz mais nenhum tipo de concurso, não entra, daqui a 20 anos. E lembrando, isso não está na lei não, mas lembrando que você começa a contar esse prazo quando termina a pena. Então você vai cumprir seus 10 anos de pena, quando cumprir os 10 anos, aí começa a contar isso aqui. É muito tempo, né? Para você ver o quanto que a tortura é muito grave aí dentro do serviço público. Além disso, nós temos aqui também a questão dela ser inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, e ela também pode ser aplicada no exterior, se estiver sob jurisdição ou território brasileiro, ou a vítima ou autor brasileiro. Tá? Se a vítima ou o autor for brasileiro, pronto, tortura. Agora, se estiver em jurisdição brasileira, um navio da Marinha, por exemplo, ancorado na Holanda, um avião aí da FAB, né? Também aí no espaço aéreo de algum outro país, num consulado, jurisdição brasileira, não importa se a vítima ou o autor é brasileiro, tortura, ou sendo a vítima ou o autor brasileiro, ok? Bacana. Estatuto do Desarmamento. Vamos ver então aqui o que nós temos com relação a este estatuto. Primeiramente, os requisitos para você adquirir arma de fogo. Então, para você adquirir arma de fogo de uso permitido, isso aqui, pessoal, é para você ter a posse, tá? Não é para ter o porte, não. Posse é aquilo que você usa em casa. Porte é aquilo que você pode andar livremente com ela, ok? Lembrando que a posse também pode se estender aí para o dono da empresa, né? Se ele for o dono, ele pode usar na empresa também. Tem que ser dono, gerente, administrador, alguma coisa do tipo. Não basta ser simplesmente um funcionário, não. Então, quais são os requisitos cumulativos aí? Você tem que comprovar a idoneidade através de antecedentes criminais fornecidos pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e não está respondendo a inquérito ou processo criminal. Então, não basta processo criminal. Você não pode sequer estar respondendo a inquérito. Inquérito é uma mera investigação, né? O Ministério Público nem ofereceu a denúncia. O delegado está te investigando ainda. Abriu o inquérito e está te investigando. Então você já responde aí. Aliás, você já não pode adquirir arma de fogo. Documento que comprove ocupação lícita e residência certa. A casa não precisa ser sua. Eu preciso de onde é que você mora. Então, no cuidado com residência própria, tá? A aptidão psicológica e técnica, né, para o manuseio de arma de fogo. E ter no mínimo 25 anos, tá? Esses requisitos, eles são comprovados periodicamente pelo período não inferior a 3 anos, ok? Fica ligado nisso aí, então. Esses 25 anos tá lá no finalzinho. Tá, mas e se eu trabalhar na segurança pública? Não encaixa, tá? Isso aqui é para adquirir arma de fogo, não é porte, não, ok? Nós temos ainda uma extensão, que é no caso aqui do produtor, né, do residente em área rural, né? Esse aqui é o famoso caçador por subsistência. O que seria o caçador por subsistência? É aquele que caça para se alimentar. Né? Ele precisa de se alimentar, então por isso ele caça. Caça javali é como se fosse o índio com arma. Né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. Então, essa arma dele é o porte, né? Ele pode levar lá para caçar. Tem que ser arma de uso permitido, não pode ser restrito. Ela tem que ser tiro simples, 1 ou 2 canos, alma lisa e calibre igual ou inferior a 16. Bacana? Tem que ser somente nessas modalidades aí. Para você que não sabe o que é uma alma lisa é isso aqui, né? Dentro do cano é lisinho, tá vendo? Ao contrário disso é alma raiada. Então tem essas frestas aqui, tá? Só para você entender, é alma raiada, a munição sai girando assim, né? Causa um impacto maior. Então por isso que o legislador não deixou o caçador ter alma raiada.
Beleza, pessoal? Isso aqui cai bastante em prova, fica ligado aí, tá? E além disso, essa pessoa tem que ter 25 anos também, né? Tem que ser maior de 25 anos também. A pessoa só pode usar a arma para caçar. Se ela pegar, sair para caçar e depois for assistir uma partida de futebol e ela for pega, ela responde perante a lei de racismo, ok? Perante a lei de racismo. Aí outro detalhe importante é com relação ao porte. Quem concede? Sigma, né, que é o Comando do Exército, né, Sistema de Gerenciamento de Armas do Comando do Exército, e temos o SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas do Ministério da Justiça. Vou falar aqui do Sigma, que assim, é o que cai menos, né? Aliás, é o que cai mais e é o que tem menos pessoas. O SINARM, ele vai conceder arma de fogo para a grande maioria. Polícia Federal, você, policial penal, os guardas municipais, bacana? Então, assim, quais são as exceções? O que o Sigma faz? Aí fica mais fácil de você gravar. O que não tiver aqui é do SINARM, beleza? Então, nós temos aqui armas de uso restrito, independente da instituição. Então, você, policial penal, vai adquirir uma arma de uso permitido? SINARM. Restrito? Sigma. Aí, qualquer pessoa no Brasil vai adquirir uma arma de fogo de uso restrito? Tem que ser no Sigma, tá? As forças auxiliares, que é o Polícia Militar e Bombeiro, réplicas e simulacros destinados à instrução, adestramento ou coleção, produtos controlados, que é, por exemplo, gás de pimenta, gás lacrimogênio, o porte de trânsito para o CAC, que é o caçador, colecionador e atirador. Lembrando que esse caçador aqui é aquele que caça por hobby, é o cara que caça para colocar lá a cabeça de elefante na parede, tá? O caçador por subsistência, ele vai adquirir arma pela Polícia Federal. Esse aqui é no Sigma, é o porte de trânsito. Eu sou sócio, eu sou associado a um clube de tiro. Eu tenho que ir lá, né? Então, para isso, eu tenho que levar minha arma, eu tenho que sair com ela de casa. Então, esse trânsito daqui para o stand de tiro, esse trânsito, quem vai conceder aí o porte desse trânsito é o Sigma, ok? E, além disso, os representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro. O Ministério da Justiça vai conceder aqui para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros. São pessoas aí, né, quando você tem, por exemplo, aí um diplomata, você tem aí o presidente de um país, ele tem seu segurança, quem vai conceder as armas, né, o porte para essas pessoas é o Ministério da Justiça. Bacana? Pessoal, vamos então agora à Lei 7.210, a nossa lei de execução penal, né? Vamos dizer que é a lei mais importante, pelo menos é aquela que você mais usa na prática. Uma lei bem grande. Acredito que muitos estudaram bastante. Quando é concurso de polícia penal, é a lei que as pessoas mais estudam. Mas eu espero que você tenha estudado um pouco das outras também. Eu espero também que cada um desse ponto que eu falei aqui possa te ajudar aí na sua aprovação, beleza? Lembrando que ó, eu não pedi não, deixa o like aí, se você está me vendo aí, deixa o like aí no vídeo, ajuda bastante aqui o canal, principalmente aqui o professor, né, no nosso reconhecimento aqui, fico muito feliz. Deixa no comentário aqui como é que foi sua prova, depois vem cá bater um papo. Você que vai ficar com alguma dúvida aí depois, me chama, tá? Lembrando que nota de corte não dá pra gente saber, às vezes você vai me perguntar no Instagram qual que é a nota de corte, não sei, galera, não dá pra saber. Não tem como a gente saber qual que é a nota que as outras pessoas tiraram, né, pra gente poder definir nota de corte. Então tem que aguardar mesmo, às vezes acontece de você ficar um pouco ansioso, tem que aguardar mesmo, é fazer a sua parte, você já fez, está fazendo ainda, assistindo esse vídeo e continuar lá na hora, dar o seu melhor, beleza? Lembrando que eu ainda vou trazer aqui o vídeo de direitos humanos, tá? Para não ficar muito longo, vou trazer esse aqui e por último, nós já vimos lei estadual, se você não viu, volta aí que tem as leis estaduais, que é a 1908, decreto 5027, e vou trazer os direitos humanos, né? DUDH, o Pequim, a Convenção de Genocídio, para a gente cercar todas as possibilidades dessa prova também. Beleza? Então deixa aí o like, né? Valeu demais aí você que está acompanhando aqui o nosso canal, você que não conhecia, coloca no vídeo aqui, para mim ajuda bastante, né? Para o meu reconhecimento aqui como professor no Vale Concurso. Então coloca aqui no comentário o que você achou da aula, né? Se você aí está estudando para um outro concurso, se você não encontrou aqui uma dica do concurso que você está pretendendo estudar futuramente, quem sabe o Vale Concurso não repasse para a gente gravar aqui também. Beleza? Vamos então na nossa LEP, a Lei de Execução Penal. Então lá no início, ela vem falando aqui o objetivo da LEP, mas ela fala que as disposições da LEP, elas vão se complementar com as de processo penal.
Tá? Então é isso que eu quero deixar primeiro momento, não é com o direito penal, é com o processo penal, ok? Lá na lei processual penal eu vou falar sobre prisões, vou falar sobre a questão da insanidade, então tem muitas coisas aqui sobre o juiz, tem muitas coisas lá da LEP que se conectam com o processo penal, ok? CTC, Comissão Técnica de Classificação. Eu vou ter que ter aqui nessa comissão um assistente social, um psicólogo, um psiquiatra, não é médico, tá? É psiquiatra. Ah, pessoal, mas o psiquiatra é um médico, tá? Mas nem todo médico é psiquiatra. Então, cuidado. Se a banca coloca médico lá, você tá errado. A não ser que as outras estão mais erradas, né? A não ser que as outras estão mais erradas. Apesar que ainda assim eu acho que é uma questão errada. Por quê? Porque não é qualquer médico. Não é um ginecologista, ortopedista, pediatra, tem que ser um psiquiatra, ok? Um médico psiquiatra. Então fique ligado aí. E 2 chefes de serviço, né? Que são policiais penais aí, provavelmente. Tá? Essa é a composição do nosso CTC, quando for condenado a pena privativa de liberdade. Com relação à extração de DNA, tivemos uma mudança muito importante em 2019. Isso aqui, o preso chegou na unidade, você vai extrair o DNA dele, vai guardar no banco de dados para utilizar aquilo futuramente, em questões de investigação e etc. Quando é que eu posso extrair o DNA? Quando ele é obrigatório, né? Para o condenado aqui, ó, crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, né? Do condenado aqui por crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável, ok? É obrigatório, mas o preso pode se recusar. Ah, professor, então não é obrigatório? Não é forçado. É diferente, né, de forçado por obrigatório. Tudo aquilo que é obrigatório não é forçado. Vamos colocar, por exemplo, o voto no Brasil. O voto no Brasil é obrigatório, mas você pode não votar, só que você vai pagar uma multa. Então, aquilo que é obrigatório, se você não fizer, você tem consequências, mas você pode se recusar a fazer. Aquilo que é forçado é pegar você e fazer você fazer aquilo à força. Deu para entender? Então fique ligado aí, tá? É obrigatório, mas se o preso se recusar, ele comete falta grave. Beleza? É essa que é a punição que ele terá aí. Assistência material, que é vestuário, alimentação, a educacional, a assistência à saúde, que compreende assistência médica, odontológica e farmacêutica, a assistência social, que um grande ponto aqui é sobre o egresso, né? Que eu até falei lá na resolução 307 sobre o pré-egresso. Aqui não fala sobre pré-egresso, aqui fala sobre egresso. Então, o egresso é aquela pessoa que está saindo do sistema prisional durante um ano. Ele vai ser egresso. Então, você foi liberado, ganhou o alvará, durante um ano, você será considerado o egresso, beleza? Ou aquele liberado condicional durante o período de prova. Então, esse prazinho aqui cai bastante. E o que a pessoa que é egresso ganha? Ela vai ganhar aqui, se necessário, alojamento e alimentação por 2 meses. Pode prorrogar aí se estiver procurando emprego. Tá? Então, a questão social está mais ligada ao egresso. Lá na resolução 307, ela fala sobre o pré-egresso, que é a pessoa que falta 6 meses para sair. Então, faltando 6 meses para sair, essa pessoa será um pré-egresso, conforme a resolução do CNJ 307. Com relação à assistência jurídica, é para presos sem fins, sem recursos financeiros, e a religiosa não é obrigatória, tá? Ela é facultativa, participa quem quiser. Trabalho. O trabalho do preso não está submetido à CLT, ele pode inclusive ganhar menos que salário mínimo, ele não pode ganhar menos que 3/4, mas ele pode ganhar menos que o salário mínimo. Não tem férias, não tem 13º, não assina carteira. E aí o trabalho interno, ele é obrigatório para o condenado e facultativo para o provisório. Mesma coisa lá da extração DNA. Se o preso condenado recusar ao trabalho, ele também comete falta grave. Tá certo? O preso provisório, não, esse pode recusar trabalho. Lembrando que o trabalho interno, tá? O trabalho externo é proibido para o provisório. O provisório não trabalha externo, beleza? Uma questão lógica, né? Vamos colocar que o cara tá sendo processado ali por um crime que a pena é de 30 anos, certo? A pena é de 30 anos. Eu vou colocar ele para trabalhar na rua? É grande chance dele fugir, né? Tem uma grande chance dele fugir. Então, o provisório não trabalha na rua, de jeito nenhum, tá? Aí, quem trabalha na rua, né, o externo, fora da unidade, é somente o condenado, tá? No semiaberto e aberto, trabalha onde quiser. Não tem muita regra para o semiaberto e para o aberto. O semiaberto pode trabalhar na padaria da esquina? Pode. Pode trabalhar dando aula no Vale Concurso? Poderia, né?
Não vai acontecer isso, né? Mas poderia. Beleza? O semiaberto é livre. Agora, o fechado, aí o fechado é que nós temos a regra que cai em prova. Então, quem está no regime fechado só trabalha em obras públicas e no máximo 10% do total de funcionários. A obra tem que ser pública, a empresa não. Então, por exemplo, digamos que na sua cidade o prefeito vai construir uma praça. Ele contratou uma empresa privada. A empresa privada pode ter um preso para trabalhar ali, do externo, aliás, do regime fechado? Pode. Beleza? Por quê? Porque a obra é pública, tá? Lembrando que tem que ser no máximo 10% do total de funcionário. Então, digamos que vai trabalhar ali naquela obra 10 funcionários. É o total de 10. Então, eu só posso ter um preso ali. Beleza? Porque é 10%. E aí, quem autoriza é o diretor e o preso tem que cumprir aqui no mínimo 1/6 da pena. Tá? Se ele cometer crime, tá? Se ele praticar aqui crime ou alguma coisa punida com falta grave, ou tiver comportamento contrário, eu vou revogar o trabalho dele, ok? É vedado o emprego de cela escura e sanções coletivas. Sanção coletiva, só para a gente entender aqui, né, vamos supor que o preso tem uma cela lá com 30 presos, né? Provavelmente ela deve caber uns 5 ou 10, 5 a 10, é assim que funciona. Cabe uns 5 a 10, tem 30. Aí, de manhã cedo, você foi fazer conferência na cela e viu que tinha um buraco, ou seja, os presos estavam tentando fugir. E você frustrou a fuga deles. Aí você vira e fala assim: olha, quem cavou aquele buraco? Quem estava tentando fugir? Aí ninguém fala nada, o preso não vai falar. Ele não vai denunciar um ao outro. Até porque se denunciar, ele apanha pra caramba ali dentro, né? Aí você fala assim: ah, ninguém vai falar, não? Então os 30 estão punidos com falta grave, porque hoje fugir ou tentar fugir é falta grave. Você não pode fazer isso, né? Você está aplicando uma sanção coletiva. Então você tem que abrir um procedimento administrativo disciplinar para investigar cada um ali, para que cada um possa ser punido de acordo com a sua participação. Talvez um ali não participou de nada, talvez um ali estava só vigiando, talvez o outro estava cavando. Enfim, tá? Então isso é sanção coletiva, não pode. Você pode até punir todos com falta grave, desde que todos tenham participado. As faltas, elas são classificadas em leves, médias e graves. A LEP traz apenas as graves. Como eu falei, a tentativa também será punida como se tivesse sido consumada. Diferente do direito penal. O direito penal existe penas para tentativa e para consumado. Matar alguém, por exemplo. Tentar matar alguém é uma pena, matar alguém é outra. Beleza? Então existe lá o crime tentado e o consumado. Aqui, tudo aquilo que é tentado pune-se como se tivesse sido consumado. Então, fugir é falta grave, tentar fugir também. RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. O RDD é uma das punições, né? Nós temos aqui as sanções aplicadas ao preso: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, tá? Que é até 30 dias e pode ser aqui 10 dias preventivamente, e o RDD. Então aqui, ó, esses aqui quem aplica é o diretor. O RDD é o juiz. Só juiz pode colocar preso no RDD, beleza? Somente o juiz. E aí nós temos aqui algumas regras dentro do RDD, né, que a maioria delas tem o número 2 envolvido, até para você lembrar aí, tenta lembrar e dizer, a maioria das coisas são número 2. Então a duração máxima de 2 anos, tá? Para você incluir um preso no RDD, antigamente era 360 dias. Aí eu posso prorrogar por períodos de 1 ano. Então várias prorrogações. Eu vou lá e coloco o preso no RDD. Passou 2 anos, eu prorrogo mais um e vou prorrogando mais um quantas vezes eu quiser. Não tem prazo máximo de prorrogação. Recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de 2 pessoas, com duração de 2 horas, banho de sol de 2 horas em grupo de até 4 presos. Por isso que eu falei que quase tudo é 2, né? Temos o número 4 aqui. Então vai tirar o banho de sol, por exemplo. O banho de sol do preso do RDD é 2 horas, não pode passar disso, tá? E aí eu posso colocar somente ali grupo de até 4 presos, ok? Não pode ser do mesmo grupo criminoso, tá? Não posso colocar, por exemplo, aqui o PCC e a família do Norte, por exemplo, né? Tem muita atuação aí pro lado do norte do Brasil, o PCC por São Paulo. As entrevistas dos presos são sempre monitoradas, exceto aquela com o advogado. E as audiências são preferencialmente por videoconferência. Tá, e qual preso que eu coloco no RDD? Qualquer preso, seja ele condenado ou provisório, seja ele nacional ou estrangeiro. Então, se te perguntar na prova, qualquer preso pode ser submetido ao RDD, ok? Condenado ou provisório, não importa. Que tenha
praticado crime doloso que ocasione subversão à ordem ou à disciplina. Então ele tem que ter cometido crime com intenção de agir, que trouxe alguma subversão à ordem, ou ainda preso que apresente risco à ordem e à segurança do estabelecimento ou sociedade. Então, digamos, por exemplo, que o preso, o Fernandinho Beiramar, ele chegou lá na unidade. Ele não cometeu nada, assim, ele não cometeu nenhum crime doloso que ocasionou subversão à ordem. Ele é o Fernandinho Beiramar, ok? Eu posso colocar ele no RDD? Posso. Por quê? Porque ele é um preso de alto risco à segurança da sociedade. Eu posso colocar ele também porque eu tenho suspeitas de que ele tem envolvimento com a organização criminosa. Beleza? Por que eu digo isso? Digamos que, por exemplo, um determinado preso político, vamos colocar o presidente do Brasil, só a título de exemplo, tá, pessoal? O presidente do Brasil, ele cometeu um crime, beleza? Independente do presidente que seja, né? Às vezes a pessoa acha que eu tô levando pro lado político que não é. O determinado presidente cometeu um crime. Poxa, ele é o presidente. Então, assim, ele oferece risco à ordem e à segurança do estabelecimento? Oferece. Os presos podem tentar matar ele, os presos podem tentar pegar ele de refém, haja vista a grande relevância que ele tem, né, na sociedade. Não precisa ser só o presidente, pode ser também um prefeito, um vereador e etc. Eu poderia incluir essa pessoa no RDD, ele não cometeu nada de grave lá na cadeia. Poderia. Por quê? Porque ele é um preso que apresenta risco à ordem e segurança do estabelecimento, ok? Vou colocar, por exemplo, um preso aqui que cometeu um crime sexual. Né? Ele cometeu um crime doloso? Sim. Trouxe subversão da ordem ou disciplina? Não. Mas ele apresenta risco? Sim. Eu poderia colocar ele no RDD. Deu para entender? Então cuidado aí, tá? Todos esses critérios aqui pode colocar o preso no RDD. Mas o que você precisa lembrar mais que é qualquer preso, tanto condenado quanto provisório, tanto nacional quanto estrangeiro, né? Fica mais fácil de você lembrar aí. Diretor da unidade, né? Para você ser diretor, o que você precisa de ter aí para ser diretor de unidade prisional? Diploma de nível superior. É qualquer nível superior? Não. Tem que ser direito, psicologia, ciências sociais, pedagogia ou serviços sociais. Lembra aí que é da área de humanas, tá? É mais da área de humanas. Não temos aqui engenharia. Cuidado também que nós não temos superior aqui em administração pública. Ou administração, né? Propriamente dito, tá? A banca pode colocar aqui, ó. Isso caiu no concurso da Polícia Penal de Goiás e uma galera errou. Uma porrada de gente errou. A banca colocou que você deveria ter superior em administração. Então você não é superior em administração. Você precisa ter experiência administrativa na área, mas não necessariamente um curso de administração. Porque pode ser que você é um excelente administrador, mas não tem na área. Vamos colocar que você é administrador de uma rede de supermercados no estado do Acre, mas você nunca trabalhou na unidade prisional e você é formado em Direito. Você acabou de passar no concurso da Polícia Penal. Você pode ser diretor? Não. É só exemplo, tá, pessoal? Claro que um dono de supermercado não vai fazer concurso, né? Experiência administrativa na área, tá? Na área. E isso caiu aqui. Então, se cair na sua prova também, dentro das alternativas, ter curso superior, tá certo? Depende. Realmente, ter curso superior. Mas não é qualquer curso superior. É esses cursos superiores específicos aqui. Então, se tiver uma questão mais certa, essa está errada. Tá? Não é ter qualquer... É assim como lá no médico, né? Não é qualquer médico, é um psiquiatra. Não é qualquer curso superior. É esses específicos da área de humanas aqui. Ok? Além de idoneidade moral e aptidão para a função. Né? São os pontos mais importantes aí. Permissão de saída e saída temporária. O que seria isso aqui? São duas modalidades de saída. A permissão de saída são para coisas mais urgentes, coisas mais repentinas. A saída temporária é a saidinha de 7 dias para estudar, né, algo do tipo, algo mais programado. Então, se a permissão de saída é para coisas mais urgentes, só se lembrar que é o diretor. Já pensou? O preso está jogando bola no pátio. Aí ele vai lá e quebra a perna, fratura exposta, fica aquele negócio lá, aquele osso para fora lá. Eu vou fazer uma petição para o juiz vai demorar uns 30 dias para me responder aquela petição. Então o preso já perdeu a perna, né? Então, para coisas mais urgentes, é diretor. O diretor está ali na unidade. Então, a permissão de saída é o diretor. Por isso que a gente coloca esse mnemônio aqui, né? O de pé. De pé, né? Diretor, permissão de saída, ok? O juiz, o ju, você vai lembrar do ZA. Jusa, juiz, saída. Bacana? Então aqui o que seria a permissão de saída? Falecimento ou doença dos seus parentes aí mais próximos
e tratamento médico, como eu falei, o preso que quebrou a perna, por exemplo. Então já pensou? A sua mãe veio a falecer, você está preso. Você vai fazer uma petição para o juiz? O juiz vai demorar umas 2 semanas para te atender. Aí já aconteceu o enterro, né? Então, são coisas mais urgentes, mais repentinas. Eu vou procurar aqui o diretor. Já para sair temporária, é o juiz, somente para o semiaberto, tá? Aqui é qualquer preso. A permissão de saída é para qualquer preso. Se você estiver no preso provisório, condenado no aberto, no fechado, no semiaberto, enfim, qualquer preso. Já a saída temporária é exclusivamente para o semiaberto. O preso condenado ao regime fechado, ele não tem direito a saída temporária. O provisório, muito menos. Então aqui é para visitar a família, frequentar curso, participação em atividades que concorram ao retorno e ao convívio. O prazo aqui é não superior a 7 dias, 5 vezes ao ano, com intervalo de 45. Isso aqui é a famosa saidinha de 7 dias. Sai muito no Natal, Dia das Mães, Páscoa, Dia das Crianças. Acontece muito sair aí. Os requisitos é ter bom comportamento e cumprir aqui 1/6 se primário, 1/4 se reincidente. E, por fim, aqui a nossa remissão, onde o preso pode remir o tempo de pena se ele trabalhar ou estudar. No trabalho é o fechado e o semiaberto, no estudo é o fechado, o semiaberto e o aberto, tá? O preso no regime aberto que trabalha, ele não vai remir pena, ok? É só fechado e semiaberto, tá? E aí o prazo, né, para remissão aqui, a cada 3 dias de trabalho eu vou remir 1 dia de pena, a cada 3 dias de estudo eu vou remir 1 dia de pena. Com no máximo aqui 12 horas, né? A frequência escolar aqui, somadas aqui 12 horas nesses 3 dias. Ok? Seria isso, então, a questão da remissão. Para finalizar, né? Monitoração eletrônica. Quando é que eu vou colocar lá a tornozeleira, né? No pé do preso lá, a tornozeleira eletrônica. Tá muito na moda, né? Tá muito na moda aí. O pessoal fala que a mulherada gosta muito de quem tem tornozeleira eletrônica. Os homens também gostam de mulheres com tornozeleira eletrônica. Tem até alguns camelôs aí, né? Vendedor ambulante que vende as tornozeleiras eletrônicas pra você colocar, né? Tão na moda que tá, né? Espero que você não seja desses, né? Que gosta de alguém com tornozeleira eletrônica. Então, para me conceder a tornozeleira eletrônica, o que eu preciso de ter aqui, ó? Estar na saída temporária ou na prisão domiciliar, beleza? Apesar aí que eu não sei o tipo de música que rola muito no Acre, né? O estilo musical, mas vamos pegar aqui o forró do Nordeste, né? Que rola muito forró do Nordeste aí. Você vai lembrar aqui, ó, do Tem Dó, tá? Tem Dó. Por que do forró do Nordeste? É aquela música, né? Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó que eu não quero chorar. Já viu essa música? É do Gonzaga, né? Do Luiz Gonzaga, acho que é do Luiz Gonzaga, e foi regravado pelo Trio Forrozão. Dancei muito forró nessa época aí, dessa música, tá? Ou você pode lembrar também que para o preso da monitoração eletrônica é um preso que as pessoas têm dó. Por que a pessoa tem dó? Porque é na temporária e na domiciliar, ok? Ou sem dó também, né? Sem dó, você vai lembrar também da saída temporária aí, tá? O S de saída temporária. Tem dó, fica um pouco mais fácil aí. Tá bom? Beleza? Depois coloca no comentário aqui qual que é o estilo musical aí que vocês gostam de ouvir muito no Acre. Eu vou cantar aqui também. Eu sei que no Pará, né, um pouco próximo aqui, que nós somos da região do Sudeste, Minas Gerais. Então a gente escuta muito aqui do calypso, né, dessas bandas aí, o Tecnobrega, mas o estilo musical no Brasil hoje está muito variado, né? Hoje está muito variado, muito cultural aí. Galera, é isso aí, tá? Finalizamos então. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Muito obrigado você que está com a gente. Você que nessa reta final está querendo estudar com objetividade, conheça aqui o Tudo Resumido. Ó. Só que você apontar aqui a câmera do celular nesse QR Code, você tem um pacote de resumos aí que vai facilitar demais a sua vida. Tá? Então todo esse material aqui está lá bem resumido, bem detalhado para você, juntamente com direito penal, direitos humanos, dentre outras legislações para você. Com um dia você consegue ler, finalizar tudo aí, todo esse esquema para te ajudar nessa reta final. Bacana, galera? Grande abraço a você, então, sucesso nos seus estudos, espero que dê muito certo para você aí. Depois me conta lá como é que foi a sua prova, né? Estou lá no Fraga BFC, é um prazer também bater esse papo com você lá, a gente trocar um pouco de experiência, vai com calma, com tranquilidade. Lembrando que eu ainda vou trazer aqui a dica de direitos humanos para a gente passar a régua
nessa reta final. Então, já ative aqui o sininho de notificação para ficar por dentro, para saber aí quando você for notificado desse vídeo dos direitos humanos. Grande abraço a você, tamo junto, sucesso aqui, vale a pena. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu!